Graça e paz! Eu já estou aqui com meu café na mão, pronta para o nosso tempo juntas. E hoje eu quero conversar com você sobre algo muito simples, mas que pode mudar completamente a forma como você vive os seus dias. Parar. Ter um momento para você. Porque talvez você esteja cansada, mas não é só um cansaço físico. É mental, é emocional, é aquele cansaço de estar o tempo todo funcionando, mas nunca se encontrando. Eu tenho percebido isso em mim e em muitas mulheres também. A gente está sempre fazendo alguma coisa. Já percebeu? Estamos sempre resolvendo, cuidando, pensando no próximo passo, tentando dar conta de tudo. Mas dificilmente a gente para perceber como a gente está por dentro. E isso tem um impacto muito maior do que parece. Na psicologia, a gente entende que quando você não para se observar, você começa a viver no automático. E o automático quase sempre é guiado por padrões. Padrões de pensamento, padrões emocionais, padrões de comportamento. E não por escolha. Ou seja, você começa a viver reagindo e não escolhendo. E isso explica porque muitas vezes você sente que está presa, repetindo as mesmas coisas, mesmos sentimentos, mesmas reações, mesmo querendo mudar. E a neurociência também mostra isso de uma forma muito clara. Quando você vive o tempo todo acelerada, sem pausa, sem silêncio, o cérebro entra em um estado de sobrevivência. E nesse estado, ele não consegue refletir com clareza, não consegue processar o que você sente, não consegue reorganizar as suas emoções. Ele somente reage. E por isso você se sente sobrecarregada, confusa e muitas vezes até distante de você mesma. Porque quando você não para, você não se escuta. E quando você não se escuta, você não se entende. E quando você não se entende, você começa a se perder. E o mais profundo nisso tudo é que isso também afeta o seu relacionamento com Deus. Porque Deus não fala na pressa. Ele não compete com barulho. Ele fala no secreto, no silêncio, na pausa. E a Bíblia já nos ensina isso há muito tempo. Em Salmos está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Percebe a ordem aqui? Primeiro, aquietar. Depois, saber. Existe uma pausa antes da revelação. Existe um silêncio antes do entendimento. E talvez você esteja buscando respostas, clarezas, direcionamento, mas não está parando para ouvir. Ter um momento para você não é egoísmo, é necessidade. É um lugar de consciência. É onde você para e começa a se fazer perguntas simples, mas muito profundas, como por exemplo: como eu estou hoje? Como eu estou me sentindo? O que está acontecendo dentro de mim? Quando você faz isso, você sai do automático. Você ativa uma parte do seu cérebro que te permite refletir, escolher, se posicionar, ao invés de somente reagir. E ao mesmo tempo, você se abre para ouvir a voz de Deus, porque é nesse lugar de pausa que você começa a alinhar o que você pensa, o que você sente e quem você é. Você não consegue viver uma vida alinhada se você nunca parar para se alinhar. E isso não precisa ser complicado. Não precisa ser um momento perfeito, longo ou cheio de regras. Pode ser simples. Pode ser esse café que você está tomando agora, em silêncio. Pode ser alguns minutos sem celular. Pode ser escrever no seu diário, orar ou simplesmente respirar. E se perceber. O importante é ser intencional. É criar um espaço onde você possa voltar para você e também para Deus. Porque quando a gente não faz isso, você continua vivendo, mas começa a viver desconectada de si mesma e do que realmente importa. Então, talvez hoje, o que você precisa não é fazer mais, não é tentar dar conta de tudo, não é se cobrar mais um pouco. Talvez você precisa parar para se ouvir, para se reorganizar, para voltar para o lugar certo, porque é no secreto que a gente se encontra e se realinha. Se essa mensagem falou com você, não ignora. Separa um tempo para você, mesmo que seja pequeno, mas que seja verdadeiro. E deixe esse momento ser um ponto de recomeço. Eu te vejo no próximo episódio. Tenha um ótimo dia.